Amém. Boa noite, né? Para nós é uma alegria mesmo, né? Estar aqui. Eu me considero um pouco também filho dessa casa, né? Porque se você não sabe, né? A casa do Pai Araçatuba é filha dessa igreja, né? O pastor Samuel, por muitos anos, serviu aqui na sua adolescência, juventude, já faz alguns anos mesmo, né? E depois, acho que por um tema de trabalho, ele foi para Araçatuba, ele foi diretor dos Correios naquela regional, por um tempo, e plantou a igreja em Araçatuba, e nós fomos congregar lá, né, desde 2004, como comentou o Fresarim, e lá estamos, né? Então, para nós é uma alegria imensa estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouco do que Deus fez na nossa vida, né? Como pessoas, primeiramente, mas também como empresários, empreendedores. Nós somos realmente pastores voluntários, né? Nós estamos voluntariando no ministério, nós não estamos em tempo integral na igreja, mas, além do louvor ainda, nós estamos hoje no Ministério de Jovens, atuamos lá junto ao pastor Lucas, que é o filho do pastor Samuel. Nós estamos com jovens, já trabalhando com jovens há 12 anos, né? 13 anos esse ano faz, e para nós é uma alegria poder servir a igreja. E mais uma vez, pastor Davi, obrigado, né? Estendo o nosso agradecimento à pastora Mônica. Nós trazemos para vocês um abraço do pastor Samuel e da pastora Denise. O pastor Samuel está viajando nesses dias, numa missão lá, está a caminho do Camboja nesse momento, né? E Eduardo, Carol, obrigado também pelo convite. Para nós tem sido uma alegria mesmo poder estar aqui com vocês, né? Já foi dito, né, algumas coisas sobre minhas credenciais aí, mas, na verdade, talvez não, né? A minha credencial mais importante hoje é ser marido dessa mulher e ser pai do Davi e da Esther. Eu preparei um material, não sei se vai dar para projetar, e aí eu vou pedir para eles projetarem, para vocês conhecerem um pouquinho aí a minha família, né? A hora que eles... Tá no ponto aí ou não? Tá? Eu vou começar, e aí, a hora que você falar ok, aqui, é isso aí. Bom, esse aí é a minha equipe, né? Que realmente eu presto contas, né? Ali eu tenho a minha CFO, né? Ela que libera as coisas lá em casa e edifica, né? Enquanto eu provejo, ela edifica. Aí eu tenho o Davi no fundo ali, com 15 anos, essa foto é bem recente, é de dezembro, e a Esther, aqui com 13 aninhos, todos eles também servindo na casa. O Davi é líder de adolescentes, a Esther está começando uma célula de crianças na minha casa, com a Danile, com os nossos vizinhos ali, as crianças que rondam o nosso bairro, andam com as bicicletinhas, e ela sentiu que era tempo de estar compartilhando do Evangelho. A Esther tem 13 anos, o Davi tem 15, e esse aí realmente é o meu primeiro ministério, né? A esses aí eu presto contas todos os dias, e você vai entender um pouquinho mais de como isso é importante para você que é uma empreendedora, um empreendedor, porque no reino de Deus existem algumas ordens, existem coisas que são muito importantes, né? E Deus não pula etapas em nenhuma área das nossas vidas. Então, nós vamos fluir nos nossos negócios, nas relações com os nossos fornecedores, com os colaboradores, com os parceiros de negócio, a partir de uma mudança de dentro para fora. Então, quando não há governo, não há senhorio de Cristo nas nossas vidas, dificilmente isso vai se externalizar. A palavra de Deus diz que quando a gente bebe da água que é Jesus, da fonte que é Ele, do nosso interior, fluirão rios de água viva. E isso vai afetar todo mundo à nossa volta. Então, por conta disso, eu carrego uma crença muito sólida de que Deus tem conselhos, altos conselhos para a nossa vida e para o nosso negócio. Em todas as áreas que se referem à nossa vida, existe um conselho para isso. Eu estou há 5 anos com a minha empresa. Antes eu trabalhava para outras companhias, e eu não me considero ainda um mega empreendedor. E quando eu decidi abrir minha companhia, eu disse para o Senhor, eu falei, olha, eu quero ser diferente. Mas a minha oração não era por uma questão de ter uma empresa de extremo sucesso, me tornar uma startup, um unicórnio, todos esses termos que a gente conhece de empresas que começam. Mas eu queria um negócio que pudesse fazer a diferença.
E aí, eu carregava já uma bagagem corporativa, entendia vários termos, desde o fluxo de caixa até expressões muito bonitas do mundo corporativo. Mas um dia eu falei, Deus, eu sei que na palavra de Deus eu posso ter conhecimento do alto para gerir o meu negócio. Porque o Senhor foi o maior empreendedor de todos. Se tem algum empreendedor, foi o Senhor. Porque o empreendedor tem essa veia, né? Ele enxerga valor em coisas que ninguém encontra valor. E a palavra de Deus diz lá no Gênesis que o mundo era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E Deus olhou para aquilo e falou, não, eu vou pôr ordem nisso aqui. E começou a liberar palavras que se transformaram em ações. E o mundo todo entrou em ordem. E aqui estamos. E foi tão grande esse labor, esse trabalho, que diz a Bíblia que no 7º dia Deus descansou da obra. E ele olhou para aquilo tudo, olhou para o ser humano e falou, olha, isso aqui ficou muito bom. E eu sei que esse sentimento você tem também. Quando você termina um trabalho, você olha para aquilo e fala, uau, isso aqui ficou bom. Não é verdade? Deus nos deu isso. Então, é nosso dever mergulhar na palavra de Deus e extrair dela o quê? Direção para os nossos empreendimentos. Por quê? Porque o mundo está ditando algumas regras. E a pergunta que eu te faço é, nós vamos entrar no ciclo do mundo? Nós vamos entender e capturar o ensino que está aí fora? Eu não estou dizendo que o que está sendo dito é 100% errado, mas tem muita coisa que nós não podemos fazer dentro de um negócio onde Deus é o sócio, onde Deus está conosco, onde Deus se faz presente, onde Deus empreende junto. Provérbios 21:30 diz assim, não há sabedoria, entendimento, nem conselho humano capaz de resistir ao Senhor. Essa é na versão NVT. Já já os irmãos vão colocar para mim aqui na versão NVI. Não tem nenhum conselho humano capaz de se opor ao conselho, aos altos conselhos de Deus que estão na palavra. Então, dentro desse contexto, eu quero refletir com vocês que nós temos respaldo em tudo para o nosso negócio dentro da Bíblia. Existe um modelo que pode expressar justiça, paz e alegria, que são o alicerce do reino de Deus. Porque se o meu negócio não expressa justiça, paz e alegria, se as pessoas quando trabalham comigo, elas estão pesadas, quando nas minhas relações não há justiça, né? O Stephen Covey tem muito disso num dos livros dele, que ele fala da relação ganha-ganha. Tem que ser bom para ambas as partes. Se eu não estou, através do meu trabalho, da minha empresa, produzindo alegria, algo está errado, meu irmão. Não pode ser assim. Eu tenho certeza que talvez você chegou aqui, nesse momento da sua empresa, como produto de uma frustração num trabalho anterior. Não. Eu quero ter o meu próprio negócio. Porque era difícil, era pesado, às vezes, trabalhar com aquelas pessoas. E muitas vezes, quando percebemos, nós estamos fazendo a mesma coisa. Nós estamos sendo um peso, não sendo justos nas relações, não produzindo alegria com o que fazemos, nos conselhos que damos. Então, nessa noite, eu quero poder abrir meu coração para você, dizendo o seguinte, existe um sistema econômico superior, regido pelas regras da palavra de Deus. Até porque eu não creio nessa dualidade de vida secular e vida espiritual. Tudo que eu faço deve expressar a glória de Deus. Tudo que eu coloco a minha mão deve ter a marca de Jesus. As pessoas precisam me reconhecer como um profissional e eu não preciso apresentar minha credencial de pastor onde eu vou. As minhas atitudes vão dizer a quem eu pertenço. E nessa noite, eu quero poder abrir meu coração para você de coisas que Deus foi me falando ao longo desses últimos 5 anos. Tem outros princípios que a gente poderia falar, mas hoje eu destaquei alguns. E talvez você não tenha percebido ainda, mas você já está inserido numa economia superior. Talvez de uma maneira parcial. Porque quando você devolve os seus dízimos,
Você já está dizendo uma coisa que é um contrassenso no mundo, que 90% é mais do que 100%. Porque quando eu pego lá meu dízimo e entrego, eu estou dizendo, não, eu confio que 90% vai produzir um impacto muito maior que se eu estivesse retendo os 100% comigo. E além disso, se você ainda é mais radical e intencional, você ainda encontra alguém e oferta. Vem um desafio novo, um movimento de generosidade na igreja, você fala, eu quero fazer parte disso. Talvez a igreja traz aqui um casal, um missionário, vai plantar uma igreja. Eu sei que vocês têm uma igreja em Portugal, como nós também temos. Você fala, eu quero estar associado a esse movimento. Eu quero fazer parte disso com os meus recursos. Nesse momento, você já está falando, eu pertenço a um sistema econômico que não é o mesmo. Porque essa matemática, aos olhos do mundo, nunca vai fechar. 90% não é maior que 100%, mas nós sabemos que é. Nós sabemos que coisas sobrenaturais, disruptivas e surpresas acontecem para aqueles que absorvem esse sistema. E hoje eu quero poder compartilhar com você alguns princípios. Principalmente aqueles que Deus tem trazido para mim. E o primeiro deles, eu quero falar um pouquinho hoje sobre governo. Defina quem governa a sua vida. Deus ou as riquezas. Mateus capítulo 6, versículo 24 diz, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Esse texto sempre me intrigou, porque às vezes a gente é pequenininho e a gente cresce com essa mentalidade, é Deus e o diabo, Deus e o diabo. Não. Quando Jesus está falando aqui, falando, olha, toma cuidado porque tem dois senhores na jogada. Ou é Deus mesmo, ou são as riquezas. E tudo para dar certo nesse empreendimento começa você definindo uma linha muito clara. Quem governa a sua vida? Não, eu tenho certeza que é Deus que governa a minha vida. Mas, na primeira dificuldade, estamos nós lá retendo o pagamento de fornecedores. Tentando ou caindo na tentação do suborno. Tentando ou caindo na tentação da corrupção, da fraude. Nessa hora, todo jeitinho brasileiro que a gente tenta trazer para o nosso negócio, para aumentar estratégias de aumento de caixa, nós temos que parar e pensar. Se você pegar muitos livros de economia ou de grandes financistas, ele vai falar, não, estica o prazo de pagamento. Compra lá, mas você fala que você vai pagar 90 dias, 120 dias, 180 dias. Tem uma empresa brasileira bem grande da área de bebidas que só paga 180 dias. Então isso não é fair. Isso aí é um banco. Porque ele pega o seu recurso de trabalho e te paga a metade do ano. E muita gente cai nesse negócio. Não, mas, Luiz, é legal, porque estava escrito no pedido de compra que eu vou pagar 90 dias, 180 dias. A pergunta que eu te faço é justo? Porque tudo que Deus está envolvido tem que expressar a justiça. Esse é um exemplo. Sabe, existem práticas que são muito sutis. Mas que elas, por exemplo, declaram que nós, na verdade, estamos debaixo de um outro tipo de governo. Eu estou expressando que eu sirvo a Deus, mas com as minhas atitudes eu estou colocando a minha vida debaixo de mamon, debaixo do dinheiro, debaixo das riquezas. Quando tem gritaria em casa ou na empresa, porque falta dinheiro, eu estou declarando o seguinte, quem me governa é o dinheiro, porque quando ele falta eu grito. Quando ele falta, eu dou um berro aqui. Ou em casa ou no trabalho. Eu aumento o chicote. Eu não estou dizendo que nós temos que ser frouxos na maneira de administrar. Mas nós temos que sondar o nosso coração. Qual é o nível de emoção que nós temos quando tem dinheiro ou quando não tem dinheiro? Quando o fluxo de caixa está positivo ou negativo? Como nos comportamos? Uma das coisas que às vezes a gente vê e quando as coisas vão muito bem,
é normal que isso aconteça. Lá em 1 de João, capítulo 2, versículo 16, diz o seguinte: porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. Onde eu quero chegar com isso? Às vezes você está num bom momento do seu empreendimento. E os recursos vão vir, irmão, porque eu posso falar, coisa boa é empreender. Você põe a mão e Deus prospera, e o recurso chega. Só que tem coisas que são muito sutis. O orgulho de nossas realizações e bens, ou em outra linguagem, a ostentação dos bens. E aqui vem uma pergunta que é chave. Será que todo recurso que Deus me entrega pertence a mim? Qual é o propósito daquilo que Deus está me levando? Eu sei que, com certeza, muitas empresas aqui dobraram de tamanho no meio da pandemia. Isso aconteceu com a minha empresa. E quando isso aconteceu, e eu vi outros colegas se arrastando, eu parei para fazer uma pergunta. Eu falei, qual é o propósito disso? Por que o Senhor está fazendo isso? Porque não tinha outra maneira que não fosse a mão de Deus. O mesmo texto, lá na Bíblia, a mensagem, diz o seguinte: praticamente tudo que acontece no mundo, desejo de seguir o próprio caminho, de querer tudo para si, de parecer importante, não tem nada a ver com o Pai. Tudo isso o afasta do ser humano. O mundo e os seus desejos vão passar, mas quem faz o que Deus quer está garantido na eternidade. Existe sim uma motivação correta para termos as coisas. Quando nós ostentamos os bens, e é normal, irmãos, eu tenho muitos amigos empresários como eu, que no primeiro milhão vão lá e sacam a BMW. Eu não estou dizendo que tem nenhum erro nisso, mas a minha pergunta é, qual é o propósito? Para que serve? Eu abençoo mais ou não? Eu estou mais alinhado com os objetivos do reino quando eu faço isso ou não? Eu não sei se eu vou voltar aqui mais algumas vezes, mas eu preciso repartir meu coração com você. Motivação. O que me motiva a ter o que eu tenho? A fazer? Sabe, o desejo de pares. Nós estamos vivendo na era de que todo mundo quer ser importante. O Instagram está aí, o YouTube está aí, são likes e dislikes. Engajamento e exposição. A pergunta é, ok, qual é o propósito de tudo isso? A quem eu estou submetendo a minha vida? Porque quando eu quero parecer importante, a Bíblia, a mensagem diz, não tem nada a ver com o Pai. Isso não é coisa do reino, isso é coisa aqui, ó, terrena. É do chão. Esse não é um negócio. Você está, infelizmente, se tirando de um sistema maravilhoso, bondoso, e se colocando debaixo de um senhor, que é o dinheiro, que é um senhor duro, que não vai te poupar. É melhor continuar nas mãos do Senhor. Sabe, ostentar os bens não combinam com o estilo de vida no governo de Deus. Nossos bens precisam responder a um propósito divino, porque eles não são objeto de ostentação. Eles são objeto do governo, da bênção e da administração do Senhor. Amém? Esse é o primeiro princípio. Quem governa? Quem está no comando? Porque quando faltar, quando a crise vier, quando a pandemia bater, você pode ter uma certeza de uma coisa: esse bom Senhor, Ele vai te livrar. Ele vai abrir portas sobrenaturais, negócios vão acontecer, e você vai dobrar, triplicar. Você vai dobrar um ano sobre o outro, triplicar um ano sobre o outro, porque coisas sobrenaturais começam a acontecer. Esse sistema é diferente. Número 2, que eu quero separar com você. No meio dessa empolgação que nós vivemos, porque é muito empolgante fazer o que nós fazemos. Eu tenho certeza que quando você decidiu sair de um regime de carteira assinada para empreender, obviamente você não vai fazer aquilo que você não gostava. Você normalmente empreende naquilo que você tem paixão. Né? Quando as pessoas me cutucam para falar de tratamento de água, eu tenho assunto para 4 horas, irmãos. Eu sou empolgado com o tema. E aí, o que acontece? O segundo princípio que eu quero trabalhar com você é: priorize a sua família.
Porque o negócio é bom, é empolgante. Você vê, quando você percebe, você já trabalhou 12 horas. Só que, e a nossa família? Onde eles ficam nesse contexto? Eles estão na sua agenda? Você tem horário lá? Eu sei que você tem uma agenda. Todo bom empreendedor administra bem o tempo. E ele tem lá, reunião número 1. Agora, com toda essa facilidade que nós temos das teleconferências, no Teams, no Zoom, no Google Meet, temos 5, 6, 7 reuniões por dia. A minha pergunta é, qual espaço da sua agenda sua esposa, seu esposo tem? Se você tem filhos, em que momento da sua agenda eles são partícipes? Em que momento você para se reunir com eles, definir a estratégia da casa, ministrar o coração dos seus filhos? Ou quem está educando lá em casa é o Instagram, é a escola? Nós vivemos dias de intensas trevas sobre a vida dos nossos adolescentes e crianças. Ah, Luiz, mas é muito difícil, o trabalho está me absorvendo. Eu compreendo. Quando você priorizar o que é certo, e se você está nessa economia superior, Deus vai abrir portas, porque você está cumprindo com um mandamento. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz assim: aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos da sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. Isso aqui é uma mensagem para a igreja? É, mas nós somos a igreja no mercado de trabalho. Nós somos a igreja lá no mercado de trabalho. E nós precisamos olhar. E a palavra cuidam aqui é uma palavra do grego que diz cuidado antecipado, cuidado intencional e pensado de antemão. O cuidado da família, ele precisa ser intencional. Não vai acontecer nada no automático. Você vai ter que levantar mais cedo, acordar as crianças. Há 2 anos atrás, Deus incomodou Danilo e falou: Luiz, você precisa abrir a Bíblia para as crianças antes delas irem para a escola. Irmãos, isso significa o seguinte: 6h10 da manhã, todo mundo tem que levantar naquela casa. Escovar o dente, lavar o bumbum, tomar café. 6h40, 6h45, tem que estar sentado comigo. Nós vamos abrir a Bíblia no plano anual. O que hoje mesmo foi? Salmo 42 e Deuteronômio capítulo 17. E lá estamos, comendo da palavra, inculcando na mente deles o reino, os valores. E aí vai ser tranquilo. Eu tenho que, por exemplo, apartar as brigas do meu filho com o professor de história. Né? E agora também ele segue o antítese, ficou pior ainda. Porque daí o cara fala qualquer coisa lá, ele responde, fala, isso aí não é não. Isso aí não é assim que funciona. Não é desse jeito. Então, né, nós estamos nessa fase, né, lá o colégio dele tem filosofia, sociologia, e o cara está lá aguerrido. Falou, não, mas a Bíblia não diz isso não. A Estherzinha agora está começando a estudar socialismo, capitalismo, marxismo, né, que essa vida que a gente sabe, quem é pai de aluno, quem é pai de adolescente sabe do que eu estou falando aqui. Então, nós temos que sentar com eles e ministrar o coração deles. Tem que haver tempo para isso, irmãos. Nós precisamos abrir espaço, porque se nós não cuidarmos intencionalmente deles, nós estamos abandonando a fé. Sabe, a família está fora do contexto dos seus negócios. Por exemplo, a Danilo não sabe dar tratamento de água, irmãos. Só que é o seguinte, tudo que eu vou fazer, eu falo, vem aqui, escuta essa história. Conto para ela a história. Ou conto para ela quem eu vou contratar. Mostro a foto do fulano ou da ciclana. Ela é minha headhunter. Fala, parece bom. Vamos orar? Deixa eu ver. Você, às vezes, manda um áudio, que a gente troca áudio com as pessoas. Fala, escuta aqui o que está falando o fulano. Ela fala, isso aqui tem Deus isso aqui. Cuidado aí, Luiz, isso aí não é bom. Mas o que eu estou me apropriando? Do poder da concordância. Amós 3,3 diz, acaso 2 pessoas podem andar juntas se não estiverem de acordo? O poder, a Bíblia diz que quando 2 ou 3 se reúnem e concordam, tem liberações. E meu 2 ou 3 lá é ela. Tem coisa que eu não posso falar para nenhum dos meus colaboradores, mas eu falo, Danilo, vou precisar fazer esse movimento aqui. Vamos orar. Ela não sabe os detalhes, mas Deus está falando com ela, trazendo paz, trazendo guia, trazendo palavra de orientação. Você tem lá, você tem seu cônjuge, traz ele para dentro do negócio.
Não, Luiz, mas ele não é técnico, não é da área da saúde, não é da área XPTO, mas é seu parceiro na vida ali. Vocês são uma só carne. Vai ter bênção de Deus ali. Ora junto. Chega mais. Então, assim, como que está esse tempo em casa? Como está a mesa dentro de casa? Porque eu sei que quem está aqui em vendas deve almoçar com o cliente 2, 3 vezes por semana. E quantas vezes por semana você almoça com a sua família? Quantas vezes por semana você está lá na mesa sem o monstrinho de um olho só? O celular não pode ir para a mesa lá em casa. É regra da patroa. De ninguém pode. Porque ali é momento do quê? De abrirmos o coração, de estabelecermos justiça, elogio, de chamar, de puxar a orelha dos meninos. Falar, isso aqui não é bom. Isso aí não está legal. Olha o jeito que você fala com a sua irmã. Olha o jeito que você fala com o seu irmão. É na mesa. Nós temos tempo para todo mundo. O cliente liga, a gente para tudo e atende. Se cliente ligar para mim na hora do almoço, vai ter que me esperar, ué. Porque nessa hora você está transmitindo mensagens importantes. Vocês têm valor. Ninguém tem importância. Esse aqui é o nosso horário. Esse é o nosso tempo. Esse é o nosso momento em família. Ninguém vai ter espaço aqui. Essa mensagem é forte, irmãos. É mais forte do que você ficar falando que você ama. Nossos filhos, eles às vezes entram aqui e saem aqui. Mas o aconchego do pai e da mãe ali faz toda a diferença. Número 3. Está na Bíblia. Isso aqui, Deus me deu, há 2 anos atrás, esse texto que eu quero compartilhar com você, e me livrou do mal. Respeite o ritmo da sua casa e do seu negócio. Olha que maravilha de texto. Eu quero só abrir um parênteses aqui, né? As coisas da Bíblia, irmãos, não estão com linguagem corporativa. Você não vai ver falando na Bíblia assim, olha, faça o seu M&A, funda a sua empresa, faça um equity. Você não vai ter nada disso lá. Só que existem histórias que elas têm tudo a ver com o nosso negócio. Olha essa história linda aqui. Você já conhece, você é da casa aqui há muito tempo. É o encontro de Jacó com Esaú. Tem princípio aqui para a empresa? Tem. Olha que coisa maravilhosa. Gênesis 33, versículo 12. Eu vou ler na NVT, irmãos, que vai ficar mais fácil. Está aqui já. Então Esaú disse, vamos andando, eu o acompanharei. Só para você entender a história, Jacó e o irmão dele estavam separados há muito tempo. Jacó passou a perna nele, nos negócios e na vida. E aí ele falou, ixi, eu queria, ele saiu da terra do sogro dele e estava voltando para a terra dos pais. E ele, muito esperto, Jacó era ligeiro, irmãos. Jacó era um bom negociador. Mandou umas cabras, mandou camelo, mandou boi, mandou um monte de presente. Mas, de fato, o Senhor já estava abrindo o caminho de reconciliação naquela família. E Esaú tinha já desejos de se reconciliar com o irmão. Por quê? Porque havia um chamado, eles eram conquistadores. Deus colocou ali Jacó, Esaú naquela terra, filho de Isaac, filho de Abraão. Eles eram conquistadores. Então, Esaú tinha, de certa maneira, anseio de estar com Jacó para conquistar. Ou seja, para fazer negócio. Porque a Bíblia diz que nem Jacó, nem Esaú eram pastores. Eles eram pecuaristas. Tinha boi, tinha cabra, tinha camelo, tinha de tudo. Os cabras eram fortes. Entendeu? Então tá lá, versículo 12. Então Esaú disse, vamos andando e eu te acompanharei. Tipo assim, essa é uma boa oportunidade. Vamos junto. Jacó, porém, respondeu, como meu senhor pode ver, algumas das crianças são bem pequenas. E os rebanhos também têm crias. Se os forçarmos demais, mesmo que por um dia, pode ser que os animais morram. Por favor, meu senhor, vá adiante do teu servo. Seguiremos mais devagar em um ritmo que os rebanhos e as crianças possam acompanhar. Encontrarei com meu senhor em Seir. Onde eu quero chegar? Muitas vezes, novas oportunidades de negócio chegam para a gente. Falou, vem cá, uma sociedade, um negócio novo. Só que quando você senta para observar tudo, você vai entender que aquilo vai exigir de você muita energia e muito do seu tempo. E nessa hora,
é que você precisa compreender o seguinte: olha para a empresa, olha para a sua família. Tanto um quanto o outro precisam te acompanhar no ritmo da sua caminhada. Se a família está preparada, se os meninos já estão grandes, talvez. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: você sabe se a companhia pode entregar aquilo. O que eu mais vejo hoje, lá nos meus irmãos, é empresa com problemas de operação. O cara vende, depois não entrega. Vende a mãe, entrega a sogra. Não é assim um ditadinho? Problema de operação. Não compreendeu o ritmo. Você tem que dizer não, sim. Qualifica melhor, pegue os melhores deals, e alguns vão ter que deixar para trás, porque o teu negócio não vai ter capacidade de fazer tudo. O mesmo acontece em casa. Será que nesse ritmo que você está andando, tua família está te acompanhando? Quando eu quis empreender 1 ano antes da abertura da Láguas. Só que, quando eu falava em empreender com a Danile, ela, por umas crenças passadas e uma vivência lá na família dela, se arrepiava. No entanto, que eu começo a empreender, 4 meses depois, surge uma oportunidade para eu ser CLT novamente, num contrato flexível, de um cliente que eu prestava serviço. E ela falou: Luiz, olha, é benção isso aí, Luiz. Tenta conciliar as duas coisas. E eu respeitei, porque eu ainda estava entendendo que naquele momento, o ritmo dela era outro. Só que Deus usou o ritmo da minha família para me abençoar. Porque, sabe que período era esse? Minha empresa tinha 6 meses de nascida. Isso era janeiro de 2020. Eu assinei um contrato CLT em 3 de fevereiro daquele ano. 15 dias depois, parou tudo. E eu faturei 0 por 5 meses seguidos. Se eu não tivesse ouvido ela, entendido o ritmo, foi nesse contexto que esse texto veio. Deus falou para mim assim: se ela não está no ritmo do empreendimento, para e acompanha. Porque se você forçar a caminhada um dia sequer, você pode perder tudo. E eu ia perder tudo, irmãos. Ia perder dinheiro, ia perder meu casamento. Eu ia pôr comida em casa como? Porque daí você vai ter que ouvir, né? Eu não te falei. Né? Ou se ela era essa turma que o pessoal fala assim: eu não te falei. Acho que aí também tem, né? Aqui também o pessoal tem esse diálogo com o Espírito Santo feminino. Pois bem, como é que está o ritmo? Quando a gente vê essa palavra aqui, quando Jacó diz o seguinte, ó: se os forçarmos demais, mesmo que por um dia, pode ser que os animais morram. A palavra forçar aqui é um termo específico de quem toca boi. É aquele tocar com o reio. Tocar batendo. Ou seja, perceba que talvez você está tocando o negócio debaixo de reiada, exigindo das crianças. Tem uma outra versão desse texto que fala assim: nós precisamos caminhar no passo das crianças e das ovelhas. Nem sempre velocidade é tudo. O mais importante é estar alinhado com o ritmo que vem do alto. E muitas vezes Deus vai usar sua família. Há momentos que nós temos que decidir não acelerar, não expandir, não se fundir, não se associar. Ah, vamos fazer uma fusão e o negócio vai explodir. Talvez vá mesmo, explodir com tudo, acabar com tudo. Entenda o ritmo. Por quê? Porque você não pode chegar no final com um negócio maravilhoso e uma família destruída. Não faz sentido. Não tem bênção nisso. Isso não honra o Senhor. Isso não é bênção para a tua vida. Você está dando mau testemunho. Olha lá, mais um aí. Porque o que mais tem hoje é homem de negócio divorciado, irmãos. Com a família destruída, com os filhos nas drogas. Tem uma família lá em Araçatuba, eles são donos de uma grande marca de eletrodoméstico, não vou falar mais. Está todo mundo nas drogas. O pai, os filhos, tudo perdido. Eles são podres de rico, sem salvação. De que adianta isso? De nada adianta. Amém? 4º princípio: calcule antes de construir a torre. Planejamento. Irmãos, está lá. Lucas 14, 28, 29 e 30. Quem começa a construir uma torre, sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la?
Pois, se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo, esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Planejamento. Eu não estou dizendo que tudo é espiritual. Sim, você vai provar e experimentar o sobrenatural, mas você precisa andar debaixo de todos os princípios. Ter um bom financista respeita esse homem. Se coloca debaixo de alguém que possa apontar o dedo das suas finanças. Dizendo, ei, calma lá, cuidado com o caixa. Porque o que eu mais vejo é grandes empreendedores, eles dão as costas para os seus financeiros e depois choram as pitangas e faz o cara, arruma dinheiro, não sei o quê, linha de crédito, empréstimo ou capital de giro. Eu entendo que tem horas que a coisa se aperta. Nós vivemos num país que nós temos insegurança jurídica, insegurança econômica, tudo que é segurança nós estamos aqui. Eu estou no mesmo país que vocês, irmãos. Eu não vim de outro lugar. Eu sei o que você passa. Aí, nova reforma disso, nova reforma daquilo, que é só um jeito de pegar mais dinheiro. O mês passado nós tivemos um podcast lá com o Dr. Cláudio Canato, um juiz, especialista em direito tributário, falando de nova reforma tributária. Nós saímos de lá com uma caixa de lenço na mão. Mas crendo que Deus vai fazer um milagre. Sábado agora, anteontem, tivemos uma sobre o impacto da nova Previdência na vida dos empreendedores. Principalmente de quem é microempreendedor individual. Amados, depois você pega o podcast lá no YouTube, você vai ver. Foi outra, e é com o irmão Zé Roberto, foi do terceiro do escalão da Previdência no Brasil. Redigiu o texto da nova Previdência. Ele falou, gente, é assim, funciona assim. Então nós temos que ter planejamento, conhecimento. Por quê? Porque em Provérbios 16:1 diz o seguinte, é da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Só que ele não está falando o seguinte, não planeje que a resposta é minha. Não, ele está dizendo o seguinte, planeje, mas com o seu plano, entrega na minha mão que a minha resposta é certa. Você tem que ter, vai subir com um avião, tem que ter plano de voo. Porque na hora da turbulência, você tem que saber um caminho A, B, C ou D. E a mim também clama Jesus. Jesus, está na turbulência. Eu já fiz o A, o B, o C. Agora é só o Senhor. Isso acontece. Queridos, então, Deus não nos pediu para parar de planejar. Ao contrário, Ele quer que você planeje e Ele vai agir em cima do seu plano. Tenha bons assessores financeiros, de RH, no direito. Você vai precisar. Amém? Quinto princípio. E esse aqui, para mim, nunca foi um problema sério. Eu sempre fui muito Caxias. Mas eu preciso falar ao seu coração. Dê a César integridade e legalidade. Nós precisamos. Nós estamos aqui no Brasil. Esse país tem um sistema tributário complexo. Mas ele existe. Nós precisamos pagar impostos. Você quer a bênção de Deus? Ele só vai agir se você estiver em legalidade, em conformidade. Negócio do reino não combina com sonegação, suborno e nada desse tipo. É fácil falar do governo. Nós não temos nada a ver com aquilo, irmãos. Nós somos de um outro governo. Lembra que eu te falei que tem um sistema superior e minha vida está num outro governo? Eu estou aqui de passagem, porque eu sou um cidadão do céu e obedeço aquelas regras. E lá ele está dizendo para mim, Mateus 22, de 20 a 21, diz assim, ele disse, de quem são a imagem e o título nelas gravados? Responderam, de César. Então, deem a César o que pertence a César, e deem a Deus o que pertence a Deus, disse ele. Isso era Jesus falando a fariseus. Eles queriam pegar ele numa pegadinha. Nessa época, o povo judeu vivia sob a opressão de Roma. E aí, vamos ver, será que ele vai falar para pagar imposto? Porque eles achavam que Jesus seria um revolucionário. Ele falou simplesmente assim, de quem é a cara nessa moeda? É de César. Devolva a ele o que é dele. Por quê? Porque Deus é suficientemente poderoso para fazer o seu negócio prosperar de tal maneira que a pesca será tão maravilhosa que o barquinho vai quase virar. E aí você vai ter dinheiro para pagar imposto, para pagar todo mundo. Não tenha medo. Entre no sistema de legalidade.
Nosso Deus é infinitamente... Ele é o Deus que fez lá a botija da viúva transbordar em azeite. De 5 pães e 2 peixes, toda uma multidão comeu. Do que você está temendo, meu querido? Desse sistema? Você não pertence... Ok, para eu estar aqui, eu tenho que pagar esse pedágio? Paga esse pedágio, paga esse imposto. E crê que Deus vai abrir portas. Ouse obedecer. Ouse entrar em conformidade com a palavra. O mesmo Jesus em Mateus 17, 27, falou o seguinte: mas como não queremos que se ofendam, desça até o mar e jogue um anzol. Abra a boca do primeiro peixe que pegar, e ali encontrará uma moeda de prata. Pegue-a e use-a para pagar os impostos para nós dois. E aqui era Jesus falando de 2 sistemas. Quando ele fala para dar a César, ele está falando do sistema romano. E quando ele fala para Pedro tirar a moedinha da boca do peixe, era para pagar o imposto que todo homem adulto tinha que pagar quando ia no templo. Sistema judeu. O nosso mestre foi irrepreensível em tudo. E aí ele está dizendo, fica tranquilo. Fica tranquilo. Dá a César o que é de Deus, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Pague seus impostos. Por quê? Porque vai ter bênção. Paulo, em Romanos 13, 7, diz o seguinte: é por esse motivo também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus no trabalho que realizam. Devem a cada um o que lhe é devido. Paguem os impostos e tributos daqueles que o recolhem e honrem e respeitem as autoridades. É Paulo falando. Não tem que ter temor, irmão. Está aí. Eu não estou dizendo que é justo, ok? Mas nós temos que estar debaixo de legalidade para que a bênção possa vir. E por último, mas não menos importante, lance teu pão nas águas, seja generoso. E aqui eu quero encerrar minha reflexão com vocês. Uma vida que está no governo de Deus, que não se dobra para o dinheiro, prioriza a família, obedece o ritmo, calcula a torre antes, anda em integridade e legalidade. E também vai além, anda a segunda milha e é generoso. E aqui eu quero trabalhar com você um conceito que mudou a minha vida, o meu negócio e a maneira de eu pensar tudo que eu tenho hoje. Deus me deu uma capacidade de gerar riquezas. Deuteronômio 8:18 foi o tema do nosso Holy Office hoje. Nós temos um devocional semanal que nós produzimos, começamos agora, onde cada empreendedor vai ter um tempo lá, uma vez por semana, 15 minutos com um colaborador, um colega, um parceiro de negócio, um cliente, para ministrar a ele a palavra de Deus. E lá em Deuteronômio 8:18 diz o seguinte: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança, que jurou aos teus pais, como se vê neste dia. Olha para as suas mãos. Fala assim: eu tenho capacidade, dada por Deus, para produzir riquezas. Queridos, e a partir do que nós podemos produzir? Do nada. A terra era sem forma e vazia. E tudo aconteceu. Esse poder criativo do nosso Deus está em cada um de nós. Você pode olhar e não ver nada. E Ele está falando: simplesmente creia, porque eu vou te dar capacidade para produzir riqueza. Coisas novas, inovações, ou coisas que você nem espera. Os clientes vão bater a sua porta. Um cliente vai falar para o outro: olha, vai lá na IASA, porque ali é diferente. Vai lá, porque lá é diferente. E os seus clientes vão passar a vender para você. Eu estou vivendo isso, meu irmão. Eu não invisto em nada de digital, nada disso. Você não acredito. Só que eu não estou dando conta nem de fazer o boca a boca. O cliente falando: vai lá na Lagos que o Luiz vai resolver o seu problema. E é só problema, irmãos. O cara tem cliente meu que sai pelo fundo. Porque a Polícia Federal bate lá por causa que o cara está jogando água zoada no rio. E nós vamos lá: irmão, você não pode fazer isso não, querido. Isso é ruim demais. Você vai ter um problema. Um cliente vai falar com o outro. Mas aonde que isso começou? No meu caso específico. Começou quando eu comecei a obedecer Eclesiastes 11:1. Que diz o seguinte: lança o teu pão sobre as águas,
porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Esse texto é uma figura de linguagem, e ele é uma contradição humana, provando que nós estamos inseridos num sistema superior. Alguém aqui já pescou? Vocês gostam de pescar? Eu não sou muito de pescaria não, mas sou das águas. Então eu conheço muitos rios desse país, grandes e pequenos. Se você pegar um pedaço de pão e lançar nas águas, qual é a probabilidade de você, depois de muitos dias, o encontrá-lo? Nenhuma, irmão. Sabe por quê? Porque esse rio descrito em Eclesiastes não é um rio normal. Esse rio é o mesmo rio que alegra a cidade de Deus. Ele está falando o seguinte: pega o teu pão, o teu recurso, e lança em Cristo. Lança no grande rio. Porque depois de muitos dias você vai encontrar, ao ponto que você vai poder repartir com 7 e até com 8. O número 7 da Bíblia fala de plenitude. E o número 8 também tem um significado: transbordamento. Sabe o que ele está dizendo? Você vai encontrar tanto pão, tanto recurso, que você vai repartir com 7. Você vai repartir com quantas pessoas você quiser. E vai transbordar a outros. Não vai faltar para você. Porque esse rio tem esse poder multiplicador. E isso está falando do quê? Está falando de generosidade. É além de dízimos e ofertas. Posso te falar? Eu tenho certeza aqui que vocês, na igreja local, têm muitas oportunidades de se envolver num movimento de generosidade. E eu estou vendo aqui 2 pessoas com uma camiseta escrito Instituto INA Brasil. Lá nós temos o Instituto Casa do Pai. Quando lançaram o Instituto, eu falei: pastor Samuel, eu quero ser o primeiro sócio disso aqui. O que está precisando? E a gente vai com eles. É leite, é pão, é recurso financeiro, é meu tempo. Quando eles vão lá nos bairros carentes, a gente está junto, leva os meninos. Isso é começar a lançar o pão sobre as águas. Quando surgiu a Casa do Pai Porto, eu falei: eu quero fazer parte desse movimento. Irmãos, você acha que foi fácil? Dezembro agora nós fomos para lá, para fazer o primeiro culto corporativo, porque até então era só na casa do pastor Ale, da pastora lá, seus filhos, a filha do pastor Samuel, mais velha. Nós trabalhamos com eles 13 anos no Ministério de Jovens. Nós amamos aquela família. Nós somos família mesmo, entendeu? Nossos filhos cresceram tudo junto. E os meninos já estavam meio com saudade. Nós demos um jeito e fomos. Estando lá, 2 clientes meus que nunca me dão problema, simplesmente fizeram esse movimento de injustiça. Fim do ano, eles precisavam melhorar os scores financeiros. Sabe o que eles fizeram? Não pagaram nenhum fornecedor. Eu estava no bolo. Só que eram 2 clientes de mineração gigantescos. Nós já tínhamos pagado todo mundo, que eu falei para o Vini. Falei: esse é dezembro, eu estou indo viajar, pague todo mundo adiantado, todo mundo tem Natal, quer estar com a família, quer gastar um pouco mais, paga todo mundo. Luiz, mas o que? O fluxo de caixa, né? Aquelas coisas. Fala: rapaz, faz aí o que eu estou falando, paga todo mundo. Fui viajar. Passadas 2 semanas, os caras não nos pagaram. Eu fiquei sem receber aquele mês. E pelo contrário, ele falou: olha, tem um detalhe, Luiz. Os caras não pagaram e nós temos que pagar o fornecedor fulano de tal. Vamos segurar o caixa e vamos empurrar ele para 2024. Eu falei: é isso aí que nós vamos fazer, cara? Nós vamos fazer o mesmo que estão fazendo com a gente? Não, Luiz, mas eu falei: não. Pega as reservas, põe no caixa e paga todo mundo. Irmãos, nós pagamos, ficamos liso, tiramos da reserva financeira. Só que eu falei para ele: nós vamos fazer o que a Bíblia manda a gente fazer, é justiça. Esse cara não tem nenhuma culpa que o nosso fornecedor não nos pagou. Não adianta a gente ir lá e falar: o fulano não me pagou, eu não vou te pagar também. Eu tinha recursos para pagar. Só que eu tinha que tirar de uma outra reserva. Nós pagamos e começou depois, em janeiro, uma onda de abertura. Aí eles ligavam e falaram: não, Luiz, olha, a gente ia te pagar só 22 de janeiro. Um pagou no dia 3 e o outro pagou dobrado no mesmo mês de janeiro. Você precisa confiar no rio. Você precisa lançar o pão nas águas. E nós estávamos lá em Portugal, pondo recurso, nosso tempo. Irmãos, se Satanás vem te dar um grito, dobra a aposta e vai para cima. Vai para cima. Mas não deixa de ser, sabe?
Quanto de envolvimento você tem em todo o movimento de generosidade dessa casa? Eu tenho certeza que o Instituto Winner Brasil tem suas necessidades. E você tem que ser a resposta para isso. Porque Ele te deu capacidades. Deuteronômio 8:18 diz: Ele nos deu capacidade de produzir riquezas. Não tenha medo. Sabe? E eu quero encerrar com esse texto. Provérbios 11, 24 e 25. Quem dá com generosidade se torna mais rico, mas o mesquinho perde tudo. O generoso prospera. Quem revigora os outros será revigorado. Eu gosto desse texto da NVI. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Pode vir pandemia, pode vir governo complicado, gastão, que Deus vai liberar alívio sobre a sua vida, sobre o seu negócio, e vai ser uma bênção. Amém? Eu queria que nessa hora você curvasse sua cabeça. Eu quero orar por você, para que você compreenda e convide o Senhor para ser o seu sócio. Que o seu empreendimento reflita a glória de Deus. Em tudo. Coloque ordem em tudo. Talvez hoje você precise chegar em casa, dar um abraço da sua esposa, no seu esposo e falar assim: eu tive ausente por muitos jantares, almoços. Eu tive ausente no futebol do menino, na natação, na competição de natação. Você precisa mudar isso. Deus está falando com você. Você precisa pôr em ordem a sua casa. Porque quem não cuida antecipadamente está negando a fé. Você precisa pôr em ordem os impostos. Suborno, corrupção. Isso faz parte do governo de Mamon. Todo jeitinho. Atrasar pagamento de fornecedor e funcionário. Isso não faz parte do governo de Deus. É Mamon que faz isso. Você recebe primeiro e os demais por último. Inverta isso. Primeiro eles, que estão te ajudando ali. Você é o capitão do navio. O capitão nunca deixa o navio à deriva. Ele é o último a pular. E você vai começar a ver uma onda de bênção, de graça. Maná caindo do céu. Lança o teu pão nas águas. Busca o teu líder, teu pastor diário, e fala: eu quero me envolver. Qual é o movimento de generosidade da igreja agora nesse tempo? Eu quero ser o primeiro. E tem mais uma. Deus está falando para alguns aqui. Ele não quer só teu dinheiro. Nós não estamos aqui para pedir dinheiro para empresário. Sabe por quê? Deus não precisa do nosso recurso. Ele quer você. Ele quer seu coração. Talvez você está aqui hoje e você percebeu: minha vida está sobre o governo do dinheiro. Tem gritaria lá em casa, tem gritaria na empresa quando falta dinheiro. Isso não é, Deus não tem isso para a tua vida. Ele está dizendo: coloca a tua vida debaixo do governo de Jesus. Coisas sobrenaturais vão acontecer. Moeda na boca do peixe vai acontecer. Vai alimentar a multidão com 5 pão e 2 peixinhos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa hora sobre cada negócio, sobre cada empreendedor, e declaramos: vem estabelecer o teu governo. Nós queremos a centralidade de Jesus em tudo que fazemos. Não é só no domingo, mas é principalmente no mercado. Segunda a sexta, os nossos fornecedores não leem a Bíblia, eles leem a nós. Meu funcionário não lê a Bíblia, ele me lê. Eu quero ser a primeira fonte de amparo, de esperança. Quando ele tem um problema em casa, ele vem pedir oração para mim. Pai, em nome de Jesus, suscita homens e mulheres de negócios, com o coração no reino. Nós temos que ser a resposta para a pobreza. Pai, em nome de Jesus, levanta nesse lugar homens e mulheres de valor, homens e mulheres que são tementes ao Senhor, que consagram suas vidas, seu negócio ao Senhor.
Eu quero só comentar algo com você, eu peço que você me olhe por um momento. Ano passado nós compartilhamos uma palavra lá em Araçatuba, de um livro que eu li que mexeu muito comigo. Deus permite a riqueza e a pobreza, sabe por quê? Porque Ele quer promover um encontro. Eu estou diante de homens e mulheres que geram riquezas. E Deus está falando para você, você precisa se encontrar com a pobreza e ser resposta para ela, suprir. A Bíblia diz que órfãos, viúvas, são nossa responsabilidade da igreja, não é do Estado. Isso é uma mentira. Quando nós começarmos a fazer a nossa parte, eu não sei quanto que o Instituto Ida Brasil coopera para erradicar a pobreza, eu não sei, mas não deve ser muito, como nós lá também não somos, porque há muita necessidade, mas nós estamos fazendo a nossa parte. Nós somos sendo resposta aqui em Londrina e em Araçatuba. Deus permite a riqueza e a pobreza porque Ele quer promover um encontro. E Ele está dizendo, tem recurso que eu entrego na sua mão que não te pertence. Não tenha medo. Talvez seja a hora de se desafiar e falar, não, meu carro é 2023. Eu posso ficar com ele até 2025. Mas esse recurso aqui eu vou pôr em missões, eu vou pôr no instituto, eu quero me associar com os negócios do reino. Você sabe que o seu carro está te levando para todo lado numa boa. O resto, irmãos, é ostentar. E isso não é do reino. Isso não pertence ao governo de Jesus. Eu não estou dizendo que está errado trocar carro, eu troquei o meu. Eu estou dizendo que qual é a motivação? Antes de fazer qualquer movimento, você precisa perguntar a Deus, eu posso me mover dessa maneira? Deus ensinou isso para o povo no Egito, no deserto. A nuvem se movia, o povo se movia. Não mudou muito. Essa nuvem está sobre nós. E Ele está perguntando, é hora de se mover? O ritmo, é a hora de você entrar nesse ritmo? Deus quer te abençoar pelo caminho correto. Você não precisa de nenhum jeito, de nenhuma estratégia humana. Porque há uma economia superior. Há uma economia do alto, disponível, pega esse pão, lança nas águas, e você vai ver o que vai acontecer. Deus te abençoe, em nome de Jesus.